Olá, hoje vamos conversar sobre vulvovaginites, um tema bastante importante, né, e de relevância clínica importante nos consultórios de ginecologia. Os objetivos da aula é aprendermos a reconhecer as causas mais comuns de corrimento vaginal, aplicar o teste de pH vaginal, o Whiff test e a microscopia a fresco na consulta ginecológica, aprender a diferenciar entre as principais causas de vulvovaginites, no caso vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal e tricomoníase, e definir conduta e orientar a prevenção e recorrência das doenças. Por que é importante saber disso? Bem, corrimento vaginal é uma queixa comum no consultório ginecológico, por alto, né, sem nenhuma grande estatística, representa provavelmente algo entre 20% e 30% do movimento de um consultório de ginecologia. Executar o diagnóstico presuntivo, ou seja, avaliar os sintomas que o paciente relata, examinar macroscopicamente as características do corrimento, gerar um diagnóstico sindrômico e tratar de forma empírica pode ser feito, porém acaba provocando mais erro de diagnóstico, erro de tratamento, com mais frequência reconsultas e retratamento que acaba encarecendo o processo de consulta médica. O exame é fresco, como a gente vai ver aqui, ele é um exame rápido, barato, ele é executável durante a própria consulta e ele é muito útil para a decisão imediata de tratamento. Vamos começar então conversando sobre o teste de pH vaginal. Ele pode ser realizado com um swab, por meio do qual se coleta o conteúdo vaginal. Esse conteúdo ele é levado a uma fita como esta, por exemplo. Se coloca o conteúdo na extremidade da fita e aí ela tem algumas cores para comparar. Então a gente vai colocar o conteúdo, ele vai corar aquela extremidade da fita e aí comparando com a coloração ao longo da fita a gente consegue depois checar uma referência para avaliar qual é o pH vaginal. E por que isso é importante na consulta? O pH vaginal ele nos dá alguns indícios sobre as vulvovaginites. Primeiro a gente precisa entender que o normal, no período da menacme é algo entre 3,8 a 4,5. No período pós-menopausa o pH costuma ser um pouco mais alto. E o pH maior, ou seja, mais básico do que 4,5, ele sugere vaginose bacteriana, tricomoníase ou eventualmente a vaginite atrófica, também chamada de síndrome genitourinária. Por que o pH vaginal ele é tão baixo no período reprodutivo? É por causa da fermentação do glicogênio provocado pelos bacilos de Dederlein, que são muito presentes. O estrogênio, quando ele é abundante na vagina, ele faz com que as células escamosas da vagina exponham uma grande quantidade dessas substâncias que são fermentadas então pelos bacilos de Dederlein. No período pós-menopausa, como cai a quantidade de estrogênio, a exposição das células de glicogênio ela é menor, existe menor fermentação e, consequentemente, o pH acaba ficando mais alto, tendendo mais a um pH neutro no período pós-menopausa. O segundo teste que é importante a gente conhecer é o chamado Whiff test, também chamado de teste das aminas. Então se aplica o conteúdo vaginal, coletado com uma espátula de aire ou um swab, numa lâmina, com um pouquinho de soro fisiológico, e aí você aplica na sequência uma gotinha dessa substância, o hidróxido de potássio a 10%. O Whiff test, depois que a gente fizer isso, a gente leva ao nariz, para observar se há odor de peixe podre, odor de putrefação. Quando o odor ele existe, o teste é considerado como positivo e, conforme a gente vai ver, ele é um teste que normalmente encontra-se positivo em situações de vaginose bacteriana. Já o preparo da lâmina para o exame a fresco, Então, pegando uma lâminazinha como essa que está aqui, você vai colocar uma gotinha de soro fisiológico em uma das extremidades da lâmina e você vai colocar uma gota de KOH na outra extremidade da lâmina. Aí o conteúdo que foi coletado por meio de swab ou de espátula vaginal, ele vai ser depositado em cada uma dessas gotículas. A gotinha do KOH, assim que a gente colocar o conteúdo vaginal, a gente já vai levar o nariz para observar se tem odor, certo? Depois disso,
a gente vai colocar uma lamínula, que é uma lâmina bem fininha em cima de cada uma dessas gotas, e a gente vai levar o mais rápido possível para o microscópio para que evite-se a desidratação da amostra. Vocês vão ver que isso é bastante importante, principalmente quando a gente tem suspeita de tricomoníase. Em relação ao checklist, né, o que eu devo procurar numa lâmina de exame a fresco, de microscopia a fresco? Então eu devo procurar se existem tricomonas móveis na lâmina, leucócitos em quantidade numerosa, a presença de clucells, que a gente vai ver mais para frente, esporos de leveduras ou pseudohifas, que são achados bastante comuns na candidíase vulvovaginal. Vamos então agora começar a conversar sobre as vulvovaginites, iniciando então com a tricomoníase, né? Essa é uma infecção vaginal provocada por um protozoário flagelado que é chamado de tricomonas vaginalis. É esse que a gente vê aqui no centro da tela. Essa é uma lâmina de microscopia a fresco, né? Então essa é uma condição sexualmente transmissível e a maioria das vezes assintomática, tanto para homens como para mulheres. Ela pode aumentar o risco de transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, facilitando a transmissão da DIP, por exemplo, né? E aí, aqui, eu vou mostrar para vocês um videozinho de como seria, né? Identificando, então, a movimentação dos tricomonas. Vejam lá, ó, os organismos eles se movimentam, né? Todavia, pessoal, a lâmina ela precisa ser imediatamente colocada, já que esses movimentos flagelados da tricomonas eles são rapidamente perdidos, né, com a desidratação da amostra. Como a gente percebe então a clínica, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos casos é assintomático, porém algumas vezes o paciente vai trazer a queixa, né, de corrimento vaginal, com uma frequência apresentando sintomas irritativos que podem incluir ardência, prurido, dor na relação sexual, às vezes até disúria e às vezes polaciúria, simulando uma ITU baixa, né? Quando a gente olha ao exame especular, então a gente está vendo aqui nessa imagem o colo uterino, né? Vejam vocês que o corrimento ele é claro, mas ele é descrito frequentemente como amarelo esverdeado, né? E microbolhoso. Com frequência observam-se pequenas bolhas ao longo do corrimento. Outro detalhe importante que a gente vê nesse exame é o eritema da mucosa vaginal, né? Já que ela apresenta uma coloração vermelha mais intensa, né, do que a coloração rosa que seria o normal. Um outro achado que pode ser observado no caso de tricomoníase é o famigerado colo em morango ou colo em framboesa, né? O nome mais adequado é colpite difusa, o sufixo "ite" quer dizer inflamação, colpos quer dizer vagina, né? Então inflamação vaginal difusa. Com alguma frequência, como a gente já viu antes, o teste de pH costuma ser maior do que 4,5, mais básico do que o pH vaginal normal. Então aqui está uma imagem, né, da colpite difusa. Fica claro aqui porque que parece um colo, né, em morango ou colo em framboesa. Então essa imagem que a gente está vendo do exame especular, toda essa área que está aqui é o colo do útero. A gente observa esses pontinhos vermelhos, né, que são então os locais de inflamação. Essa área que aparece mais avermelhada, né, essa é uma parte da zona de transformação do colo. A gente inclusive vê bem no centro dele, né, uma exudação, perfeito. Então esse é um achado que ele é pouco comum no exame a olho nu. Vejam só, cerca de 2% dos casos apenas, tá? Quando a gente faz o teste com colposcopia e utiliza o corante, né, de iodo para a gente fazer o teste de Schiller, né, o Lugol, a sensibilidade ela pode aumentar até 90%. Já na microscopia a fresco, né? Então, como a gente mostrou no videozinho anterior, se você for rápido o suficiente, você consegue ver movimentação flagelada, né, dos protozoários, mas ela se perde rapidamente por causa da desidratação. Num geral, a lâmina ela é cheia de leucócitos por conta da inflamação, tá?
Aqui eu coloquei então um potencial pitfall, ou seja, é uma potencial armadilha. A gente não confundir a motilidade com espermatozoides, tá? Então sempre importante perguntar para a paciente se ela teve relação sexual nas últimas 12 a 24 horas, né? Se teve atividade sexual recente, às vezes aquela motilidade que a gente vai ver na lâmina pode ser espermatozoide, então cuidado com isso. No geral, pessoal, o tamanho do protozoário ele costuma ser um pouquinho maior do que o tamanho visível do espermatozoide. E o whiff test ele pode ser positivo, tá? Pode ser que a gente encontre o teste das aminas, o teste do KOH com odor fétido, porque com alguma frequência você vai ter coexistência da vaginose bacteriana com a tricomoníase. A sensibilidade da microscopia a fresco para o diagnóstico da tricomoníase ela é limitada, tá? E aí eu coloquei aqui uma informação, o teste de PCR, né? Amplificação de DNA para tricomonas em SWAB, ele é o padrão ouro, ele não é amplamente disponível, o custo dele não é irrisório, então é algo que nem sempre estará acessível no nosso arsenal diagnóstico. Sobre o tratamento da tricomoníase, pessoal. Então, o tratamento preferencial recomendado aqui no Brasil, metronidazol 2 gramas via oral, dose única, alternativamente metronidazol em doses de 500 miligramas, né, 2 comprimidos de 250 por 12 em 12 horas, 7 dias. Essa é a recomendação preferencial do CDC. Alternativamente, o tinidazol 2 gramas VO, dose única. Então, vejam vocês que todos os tratamentos são via oral, não existe nenhuma preconização de tratamento por via tópica vaginal, certo? O tratamento sistêmico em gestantes também é recomendado com o metronidazol. Sempre tratar o parceiro, já que é uma IST. Considerar retestagens se vocês perceberem que há o risco de reinfecção ou se há refratariedade após o tratamento. Sempre orientar a abstinência sexual até a cura, né? Não adianta nada você prescrever o tratamento antibiótico sem recomendar a abstinência sexual. Os preservativos, né, são os métodos de barreira, eles são considerados como prevenção. E sempre que você identificar tricomoníase, lembre, é uma IST. É sempre importante pesquisar outras ISTs associadas, tá? Lembrando aqui HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis principalmente. Segunda vulvovaginite que temos para conversar, então, é a vaginose bacteriana, né? Seria a segunda vulvovaginite mais comum. E a rigor, ela recebe o nome de vaginose, veja que não é vaginite bacteriana, por um motivo muito simples, né? O sufixo "ite" ele quer dizer inflamação. E a vaginose bacteriana, como definição clássica, não é uma inflamação. Pelo contrário, num geral, você observa uma escassez de achados inflamatórios. Ela representa mais um desequilíbrio da flora vaginal, então algo perturba, né, o equilíbrio dos bacilos de Dederlein, que são os bacilos que devem ser a maioria na flora vaginal. A contagem desses bacilos acaba diminuindo e outros organismos que já vivem dentro da vagina, eles vão crescer suas colônias, né, e vão provocar, né, um desequilíbrio da flora, vão sustentar aquele desequilíbrio da flora. O organismo mais comumente associado é a Gardnerella vaginalis. O que não quer dizer, pessoal, que ela seja um organismo patogênico obrigatório. Ela existe num percentual considerável da flora vaginal de pacientes saudáveis, tá? Então não é que ela é um organismo causador. No geral, a vaginose bacteriana é um desequilíbrio da flora. Com alguma frequência a gente observa esse organismo tendo um crescimento maior que os demais, né? Em relação à clínica, então aqui a gente tem a imagem de um colo uterino, né? Vejam, tudo isso aqui é colo. A gente vê então um corrimento que ele é claro, branco, acinzentado ou amarelado, levemente amarelado, diferente, né, do corrimento que a gente viu na tricomoníase. Ele não é muito bolhoso. Num geral, esse corrimento ele pode ser naturalmente ele já pode apresentar odor fétido. No geral, algumas vezes o paciente vai te contar que depois da relação sexual o odor ele piora, né? É bem comum a gente ouvir essa queixa, mas no geral o exame ele não tem sinais marcantes. Vejam aqui, a gente vê
espaço, né, em que você tem aqui mucosa aparecendo, mucosa do colo do útero, veja que ela é aquela coloração bem rosa, então não tem aquela vermelhidão, aquele edema que se observa na tricomoníase. Quando você tiver sinal inflamatório muito evidente e o paciente tiver sintomas irritativos, a gente deve sempre suspeitar de que talvez haja tricomoníase associada. No geral, a clínica que o paciente vai te contar é que ela está com um corrimento, que tem odor, o odor piora depois da relação. Algumas vezes ela vai relatar agravo do odor depois do fluxo menstrual, isso também é bastante comum, mas no geral ela vai negar para você ardência, prurido, dispareunia, no geral não são sintomas comuns da vaginose. E eventualmente vocês vão ver vaginose bacteriana num exame num paciente que está assintomático. Então, como fazemos o diagnóstico da vaginose bacteriana? A gente vai utilizar os critérios de Ansel. Os critérios de Ansel são 4 critérios que eu listei aqui embaixo, né? O pH vaginal superior a 4,5, o Whiff test positivo, teste das aminas positivo, a presença de clue cells no exame de microscopia fresco e a presença de corrimento claro, né? Eu preciso ter 2 desses 4 critérios, é suficiente para eu dizer que existe vaginose bacteriana. E um detalhe, pessoal, que eu não comentei antes com vocês, por que o Whiff test, por que o teste das aminas ele positiva no caso de vaginose bacteriana? Principalmente os casos em que você tiver uma grande contagem aí de Gardnerella vaginalis, o hidróxido de potássio ele desnatura esses organismos. Elas acabam liberando uma proteína que é chamada de cadaverina, recebe esse nome justamente por causa do odor. Então a desnaturação dessas proteínas libera aquele odor de putrefação que a gente sente no Whiff test. As clue cells, então essa imagem não é uma imagem de microscopia fresco, pessoal, ela está com uma coloração de hematoxilina e eosina, mas eu achei interessante colocar porque vejam aqui, essa célula que aparece aqui embaixo é uma célula escamosa normal da vagina, certo? A gente vê bem todos os limites da célula, né? Você repara o núcleo da célula. Agora, essa célula que está aqui ao lado, vejam vocês que a gente não consegue perceber bem os limites, parece que está cheio de granulado, né, na periferia ou sobre a célula. Isso aqui, pessoal, são bactérias, tá? Bactérias leucócitos recobrindo a superfície celular. Então ela recebe esse nome clue cells, vem do inglês clue de pista, né? É uma pista que te conta sobre a doença, tá? A presença de clue cells é um dos critérios de Ansel. Um exame que tem, né, um padrão ouro aí para diagnóstico melhor, inclusive do que a microscopia fresco, seria a bacterioscopia com coloração de Gram utilizando o score de Nugent. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico de vaginose. Então está aqui um desenho esquemático, né, do clue cells, as células epiteliais normais da vagina nesse cantinho, né, e a gente vê aqui então as células agora as clue cells, né, totalmente recobertas, aí, parcialmente recobertas por bactérias. Sobre o tratamento da vaginose bacteriana, ele é dirigido a restabelecer o equilíbrio da flora. Então a recomendação, né, é de metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, 12 em 12 horas por 7 dias. Há uma alternativa sim tópica, né, o metronidazol gel vaginal por 5 noites. Temos como alternativas a clindamicina ou o tinidazol via oral, via óvulos vaginais ou via creme vaginal. Em gestantes, né, tratar de preferência por via tópica quando elas forem sintomáticas ou em situações de risco, né, antes de procedimentos, principalmente conforme o protocolo do local. Aqui uma pergunta, devo tratar o parceiro em caso de vaginose bacteriana? Então, tradicionalmente não se trata o parceiro porque essa não é uma doença sexualmente transmissível, certo? Ela é um desequilíbrio da flora. Porém, pessoal, uma nova evidência que surgiu entre os anos 2024 e 2025, publicada pelo New England Medical Journal, trouxe algumas novas perspectivas, né? Eles mostraram que o tratamento do casal, quando recorrente, ele reduz a taxa de recorrências de 63% para 35%, que é uma redução bastante significativa quando você trata tanto a sua paciente como o parceiro. Então, por conta desse estudo, né, o American College
de Ginecologia e Obstetrícia em 2025 criou uma nova diretriz de tratar parceiros em caso de vaginose bacteriana recorrente, mais de 3 episódios por ano, ou quando ambos os parceiros apresentarem sintomas, ou por uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Seguem as referências aqui, né? Na sequência, pessoal, vamos falar então agora sobre a vulvovaginite mais comum, disparado, que é a candidíase vulvovaginal. Então essa recebe o nome, né, de uma vulvovaginite porque ela promove uma inflamação vaginal. Ela é causada pela Candida albicans em 85% dos casos, mas nós temos aí 15% de casos que são não albicans, em especial, né, a Candida glabrata é a mais comum das não albicans. Ela não é uma IST clássica, certo? A rigor ela não é considerada como uma IST, porque a Cândida ela existe na flora vaginal da maioria das mulheres, né? Fatores de risco então para candidíase vulvovaginal. Então a gente pode ter gravidez, né? Gravidez é muito comum, tem a ver bastante com o aumento da umidade da região genital, mas também com uma imunossupressão fisiológica que acontece ao longo da gravidez. O uso de antibióticos recentes, porque ele pode promover uma perturbação da flora vaginal normal, né? O diabetes descompensado, o uso de corticoides para imunossupressão, roupas muito apertadas, roupas de materiais sintéticos que não permitam uma troca adequada de ar entre a região genital e o ambiente externo, a realização de duchas vaginais, pessoal. Quando o paciente faz ducha vaginal, ela está retirando os bacilos de Dederlein de dentro da vagina, o que acaba predispondo que organismos comensais, como é o caso da Cândida, né, que é uma levedura que vive dentro da vagina, acabem crescendo a níveis que sejam patológicos. Em relação à clínica, pessoal, então como ela é uma vulvovaginite, ela no geral vai trazer sintomas irritativos, mas nem sempre, tá? Não é uma questão de 8 ou 80, você no geral vai ter sintomas dentro de um espectro, às vezes com pacientes pouco sintomáticos, relatando apenas um corrimento vaginal branco, grumoso, sem odor, com pouco sintoma irritativo, e às vezes você vai ter situações em que a doença se estende para fora da vagina, acometendo a vulva, às vezes inclusive se estendendo a região inguinal, né, sendo concomitante com a tinea cruris. E aí pacientes muito sintomáticos, né, tendo dificuldade para permanecer sentada, para vestir roupa íntima, né, extremamente incomodadas com os sintomas. Então é um espectro, não é 8 ou 80. Você vai ter casos com apenas um corrimento ou às vezes um prurido muito discreto. Você vai às vezes ter casos muito sintomáticos. O sintoma mais comum é o prurido genital, mas pode estar acompanhado de ardência, dispareunia, disúria pós-gotejamento. A disúria pós-gotejamento, pessoal, é um sintoma diferente da disúria de ITU. A paciente te conta assim, no começo da micção está tudo bem, ela não sente arder a uretra quando ela está urinando. Porém, quando o jato miccional começa a ficar mais fraco, ela começa a perceber uma dor, num geral referida na região da vulva, né, ou do vestíbulo vulvar, mas quando o jato miccional já está no final, né? No geral isso acontece por causa da inflamação concomitante da região da vulva. Aquelas gotículas de urina, quando elas pingam sobre a mucosa inflamada, elas acabam ardendo. Então não é a mesma coisa do que a disúria de ITU. O corrimento branco, grumoso, inodoro, ele é referido às vezes como corrimento caseoso, corrimento com aspecto de queijo cottage, né? Corrimento que lembra às vezes ricota perfeito. Acho que essa seria uma descrição bastante acurada do corrimento clássico da candidíase vulvovaginal, embora também não seja 8 ou 80, pessoal, pode variar um pouquinho, mas num geral ele é claro, ele é mais grumoso, ele é mais aderente às paredes vaginais, mais aderente ao colo, e ele costuma ser inodoro ou no máximo às vezes apresentando um odor levemente ácido, né? Não é aquele odor de putrefação que a gente vê na vaginose bacteriana. Com alguma frequência, pessoal, a gente vai identificar hiperemia e edema das paredes mucosas vaginais com placas aderentes. Como eu falei antes para vocês,
não é uma situação de 8 ou 80, tá? Às vezes você vai ver só o corrimento sem muito sinal inflamatório, às vezes você vai ver sinais inflamatórios muito exuberantes. E normalmente, tá, o pH do teste de pH vaginal costuma ser ácido, né? Abaixo de 4,5, então ou normal ou até mais ácido do que seria o esperado. Em relação à microscopia a fresco, né? Esse achado que eu coloquei aqui são os achados que a gente normalmente vai observar na microscopia a fresco. O que a gente está vendo aqui, essas bolinhas que aparecem são os esporos da hifa. Essas áreas mais alongadas são as pseudohifas, né? E a gente vê eventualmente brotamentos aparecendo no exame de microscopia. A gente faz o teste de microscopia, como eu mostrei para vocês no início, uma gotinha de soro fisiológico de um lado e o KOH do outro lado. Por quê, pessoal? O KOH ele serve já para eu fazer o IF test, mas quando eu vou fazer um exame de um paciente com candidíase, eu consigo ver melhor, no geral, na gotinha de KOH. Por quê? Ela acaba destruindo as células escamosas vaginais, mas ela não destrói as pseudohifas e os esporos. Então, se eu tiver muita célula no meu exame a fresco, eu acabo vendo melhor a candidíase vulvovaginal, seus achados na gotinha com hidróxido de potássio. Os potenciais pitfalls, né, são principalmente artefatos na lama, da lâmina, como por exemplo presença de pelos, né, e eventualmente um pelo. Depois do olho bem treinado é difícil de confundir com o outro, mas ele às vezes pode confundir com uma pseudohifa, então cuidado com o artefato na lâmina. Em relação ao tratamento da candidíase vulvovaginal, né? No geral, medidas comportamentais. Então, pedir para que o paciente durma à noite de camisola sem a roupa íntima ajuda bastante. Não fazer duchas vaginais, né? Procurar usar roupa íntima que permita mais uma troca de ar entre a vagina e o meio externo. Então, roupas de material tipo algodão, rendas são sempre melhores do que materiais sintéticos, né? Mesma coisa as calças, calça jeans, aquela calça do tipo legging, elas são um baita fator de risco, já que elas diminuem essa troca. Então são sempre medidas interessantes da gente comentar com o nosso paciente, principalmente se o problema está sendo recorrente. Avaliar fatores de risco, né? Como por exemplo estados de imunossupressão, uso de antibióticos, pesquisar ativamente diabetes, são medidas importantes, né? Avaliar sempre o HIV, isso é muito importante num caso de candidíase recorrente, quando o problema é intermitente, né? O paciente tem sintoma e você trata, a paciente melhora, depois ela volta daqui a algum tempo com o mesmo sintoma. Então é sempre interessante pesquisar estados potenciais de imunossupressão e o HIV ele acaba entrando nessa investigação. Em relação ao tratamento, pessoal, inicial então, se os sintomas não forem muito graves, né? A gente pode iniciar com miconazol tópico a 2% vaginal por 7 noites. Essa é uma recomendação tanto do Ministério da Saúde como do CDC americano. Em situações mais graves, né, eventualmente o fluconazol 150 mg via oral dose única ou o itraconazol 100 mg VO, 2 comprimidos a cada 12 horas ao longo de 24 horas. O tratamento ele acaba sendo específico, né? Se candidíase recorrente, então existe um esquema recomendado pelo CDC específico para candidíase recorrente. Tratamos o parceiro se ele for sintomático, numa situação de bala no post-it por cândida, né? Individualizar se a situação for não álbicas. Então, estou tentando tratar a candidíase, não está respondendo aos derivados imidazólicos, que são todos esses que eu mencionei para vocês. Talvez a gente não esteja olhando para uma candidíase albicans, né? Talvez seja uma não albicans e o tratamento costuma ser diferente, né? Já que ela não responde a derivados imidazólicos. Então, mais medidas comportamentais, o uso de óvulos de ácido bórico pode ser útil, né, no tratamento desses casos. Numa situação de parceiro sintomático, né, é importante pedir para que o parceiro também seja avaliado, tá certo? Existem algumas situações, existem alguns estudos que apontam, né, que infecções por HPV elas promovem uma alteração celular que favorece a instalação de candidíase recorrente. Então, nessas situações, é muito importante que a gente pesquise a paciente e o nosso parceiro em relação a potenciais infecções concomitantes pelo vírus HPV.
Então, alertas aqui, né? Agora, falando de novo das vulvovaginites, né? Red flags são as bandeiras vermelhas, quando a gente atender um caso que não é apenas vulvovaginite. Então, dor pélvica importante e febre. Dor pélvica importante e febre me faz pensar, às vezes, em doenças do espectro da DIP. Mesma coisa, a dor, a mobilização ao colo uterino me fala a favor de que talvez não seja só uma vulvovaginite, a gente pode estar olhando para uma infecção pélvica. Dor, a mobilização do colo, né? Observar secreção cervical purulenta. Perfeito, até coloquei uma foto aqui, então essa é uma imagem de uma cervicite, a gente está vendo o colo do útero, essa área vermelha que aparece no centro, a zona de transformação, e aí vejam, né, ela está mais hiperemiada, ela está um pouco friável, né, e a gente vê um corrimento de aspecto purulento que vem lá do orifício cervical externo. Né? Então, nesses casos, a gente tem que investigar ISTs associadas, né? Tratar conforme protocolo direcionado para aquela DST que a gente observou. Então seria isso hoje que eu teria para conversar com vocês sobre as vulvovaginites. É um tema bastante importante que a gente domine. Como eu disse para vocês, são problemas frequentes no consultório de ginecologia. Se são problemas frequentes, se eu souber tratar adequadamente, eu vou resolver uma grande quantidade de problemas, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês nesse período. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhá-las ou nos comentários do vídeo ou de repente nos nossos canais de WhatsApp. Essas dúvidas serão prontamente respondidas e na sequência eu vou mandar também a vocês em anexo um material escrito, né, com alguns outros detalhes que eu não abordei aqui na aula. Muito obrigado pela atenção e um bom descanso a vocês.